Vinícius Júnior é o jogador brasileiro mais badalado no futebol europeu nessa temporada, superando até Neymar, que vem há pelo menos 10 anos sendo o principal expoente do futebol brasileiro. E o que hoje é uma coisa boa para Vinícius, sempre foi como uma perseguição ao jovem de apenas 21 anos. Vinícius Júnior nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, cresceu no bairro de Porto do Rosa. O menino cresceu completamente obcecado por futebol e sempre foi torcedor do Flamengo. Mesmo numa rua cheia de entulho que os vizinhos limpavam na base da enxada só pra molecada na rua poder jogar bola. E claro, a realidade dos bairros pobres do Rio de Janeiro. O menino e seus amigos cresceram envoltos pela criminalidade, estrutura precária e lixo a céu aberto. Com apenas 5 anos, Vinícius foi levado por seu pai a uma das escolinhas de futebol do Flamengo, já que seu pai via nele uma qualidade muito acima dos meninos da mesma idade. Logo, o menino conseguiu se destacar e por causa das dificuldades de sua família, ele acabou indo morar com seu tio Ulisses, na zona norte do Rio de Janeiro, para ficar mais perto do Ninho do Urubu, já que o clube passou a dar uma ajuda de custo e Vinícius também passou a receber um auxílio de empresários. Ele só passou a jogar futebol de campo no Flamengo em 2010, com apenas 10 anos de idade, e foi preciso apenas alguns toques na bola para que ele fosse aprovado na peneira. Desde então, passou a ser tratado como um futuro craque no clube, sempre sendo o principal jogador do seu time na categoria, desde que ele passou a fazer parte do time. Dentro do Flamengo diziam que o Vinícius lembrava o ídolo Adílio e por isso que em seu primeiro campeonato pela base, ele recebeu a lendária camisa 8. Seu destaque na base era tão grande que desde muito cedo ele passou a ser convocado pela seleção de base do Brasil e já passou a desde então ser observado por diversos clubes do futebol mundial, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Inter de Milão, Milan, Roma, Borussia Dortmund, Ajax e muitos outros. Desde os 13 anos, Vinícius Júnior era convocado para a seleção brasileira. Ele era o principal jogador da famosa geração de 2000 do Flamengo, que ficou quase 100 jogos sem perder entre as categorias Mirim e Infantil. Aos 13 anos também, o Corinthians tentou tirar Vinícius da Gávea. 2 anos depois, o mesmo clube tentou novamente tirar o jogador do Flamengo, fazendo uma oferta muito acima do que ele recebia na época no clube, mas mesmo assim, ele não quis trocar de time. O menino sempre jogava uma categoria acima de sua idade e mesmo assim, era o principal jogador do elenco. Em janeiro de 2017, com apenas 16 anos, Vinícius passou a ser conhecido em cenário nacional, pois ele disputou pela primeira vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mesmo 3 anos abaixo da idade da maioria dos jogadores do torneio. Vinícius marcou gols, inclusive um de peito nas oitavas de final contra o Cruzeiro, deu assistências, amarelou adversários e foi importante no time, que só foi eliminado pelo futuro campeão, o Corinthians. Foi o suficiente para que a torcida passasse a pedir o jogador fosse promovido ao time principal do Flamengo. Por causa do assédio dos clubes europeus, assim que Vinícius completou 16 anos, o clube registrou seu primeiro contrato profissional e para se proteger, colocando uma multa de 30 milhões de euros e 10% de seus direitos para o próprio jogador. O clube ficou com 90 e já montou um plano de carreira para Vinícius, que passou a ser chamado na Europa como o novo Neymar. Foi quando o Barcelona apareceu como candidato para tentar a contratação da jovem promessa, mesmo antes de sua estreia no futebol profissional. Inclusive, o clube catalão chegou a enviar um olheiro só para assistir Vinícius atuando na Copa São Paulo. Enquanto o Barça preparava uma oferta para Vinícius, apareceu o Real Madrid em maio, oferecendo 45 milhões de euros por seu passe, para que Vinícius se transferisse para o clube assim que completasse 18 anos de idade. O Barcelona ofereceu muito menos, apenas, entre aspas, 25 milhões para contratar Vinícius. Em 13 de maio de 2017, com 16 anos e 10 meses, aos 37 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior estreou pelo time profissional do Flamengo, lançado pelo técnico Zé Ricardo, logo após a conquista do Campeonato Carioca, no empate de 1-1 contra o Atlético Mineiro no Maracanã, com a torcida gritando em peso e pedindo sua entrada. Nessa mesma noite, o jogador assinou seu contrato com o Real Madrid. Mesmo que no dia 15, 2 dias depois, o Flamengo tenha anunciado uma renovação de seu contrato, mas a sua venda já estava selada. O primeiro gol veio pouco após completar 17 anos, no dia 9 de agosto, contra o Palestino do Chile, pela Copa Sul-Americana. 10 dias depois, marcou 2 gols na vitória contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. No dia 1º de novembro, ele foi decisivo no empate de 3-3 num Fla-Flu, que classificou o Flamengo para a semifinal da Copa Sul-Americana. Em 2018, o jogador passou a ter mais minutos e a ser titular em alguns jogos. Marcou 2 gols na vitória sobre o Emelec, fora de casa, pela Libertadores. Mas depois de apenas 70 jogos, 14 gols e 5 assistências, em 10 de junho,
Vinícius se despediu do Flamengo numa partida contra o Paraná Clube, numa vitória de 2-0. Partiu então para Madrid e foi apresentado como futura estrela do clube. Porém, inicialmente, ele foi enviado para o Real Madrid Castilha. O Real Madrid tinha um plano traçado para Vinícius Júnior, para que ele treinasse com o time principal, mas jogasse apenas pelo Castilha. Mas bastaram apenas 5 jogos, onde ele marcou 4 gols e deu uma assistência, que o Real Madrid já passou a colocá-lo exclusivamente no time principal. No dia 29 de setembro de 2018, ele fez sua estreia pelo time principal do Real Madrid, entrando aos 42 minutos do segundo tempo no empate de 0-0 contra o Atlético de Madrid. Dia 31 de outubro, fez seu primeiro jogo como titular, numa vitória de 4-0 sobre o modesto Melilla, pela Copa do Rei, e deu uma assistência para o gol de Asensio. E no dia 3 de novembro, marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid contra o Valladolid, numa vitória de 2-0. Vinícius também é o terceiro jogador mais jovem da história do Real Madrid a estrear pela Liga dos Campeões, no dia 7 de novembro de 2018, onde deu uma assistência inclusive para o gol de Toni Kroos, numa vitória de 5-0 sobre o Viktoria Pilsen. Ele também é o terceiro jogador mais jovem da história do clube a começar como titular num jogo pela Liga dos Campeões, ficando atrás apenas de Casillas e Raul. O desempenho de Vinícius no Real Madrid lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil, mas ele acabou cortado após se machucar no jogo contra o Ajax. Apesar de sua rápida ascensão, Vinícius, como todo jogador jovem, oscilou entre momentos ruins e momentos bons com a camisa do Real Madrid, gerando desconfiança e até certo ponto, perseguição de alguns torcedores brasileiros e também da mídia madrilenha. Quando Vinícius ia bem, ele era exaltado. Quando ele ia mal, a mídia espanhola o tratava como fracassado, mesmo tendo apenas 18 anos de idade. E essa toada seguiu por um bom tempo. Ainda mais quando caiu no colo dele a responsabilidade de assumir o protagonismo pela ausência de Eden Hazard, contratado por 100 milhões de euros e que seria naturalmente o titular em sua posição. Vinícius precisou queimar etapas no clube e, claro, oscilou novamente. A temporada de 2019-2020 é uma prova disso. Grandes e péssimos jogos pelo clube, que ficou escancarado quando Benzema reclamou de suas firulas em campo, pedindo para que ele jogasse de cabeça erguida e parasse de só tentar tirar reações do público. O francês chegou a reclamar com Zidane, técnico do time na época, que Vinícius jogava só para a torcida e não para fazer o Real Madrid ganhar as partidas. Porém, Zidane estava de mãos atadas, Hazard vivia machucado e Vinícius era a principal opção do setor. Mesmo com as oscilações de suas performances, ele ainda contribuiu para que o Real Madrid conquistasse o Campeonato Espanhol depois de 3 temporadas, vendo o Barcelona conquistar. Vinícius entrou em campo em 38 oportunidades, marcou 5 gols e deu 4 assistências nessa temporada. Na temporada seguinte, 2021, ainda sob o comando de Zidane, Hazard voltou novamente a se machucar com frequência, e Vinícius continuou recebendo oportunidades. A situação com Benzema ficou escancarada no dia 27 de outubro de 2020, na partida pela Champions League contra o Borussia Mönchengladbach da Alemanha. Um vídeo onde Benzema aparece reclamando de Vinícius Júnior em francês para o lateral Ferland Mendy acabou viralizando. Neste vídeo, parece que Benzema pede ao lateral que não tocasse a bola mais para Vinícius, porque o brasileiro estava jogando contra eles. Depois disso, Vinícius disse numa rádio que Benzema era uma espécie de paizão para ele dentro do elenco do Real Madrid e que ele o ajudava muito a evoluir. O francês, inclusive, afirmou que nunca disse as frases que saíram no vídeo e que é muito amigo de Vinícius, e que os dois são muito parceiros de treinamento e que sempre acreditou no potencial do atacante brasileiro, que por isso pega muito no seu pé, para que ele evolua cada vez mais. A temporada de Vinícius novamente foi de altos e baixos, com grandes jogos, principalmente contra o Liverpool, nas quartas de final da Liga dos Campeões, numa vitória por 3-1 em Madrid. O Real Madrid chegou inclusive às semifinais do torneio, e acabou eliminado pelo futuro campeão, o Chelsea. Também acabou vice-campeão espanhol. Vinícius jogou 49 partidas, marcou 6 gols e deu 7 assistências. Zidane acabou deixando o cargo de técnico do Real Madrid, e o clube contratou Carlo Ancelotti, que estava no Everton. O treinador era dado como ultrapassado. Porém, Ancelotti sempre foi conhecido por adorar jogadores brasileiros e potencializar suas qualidades. Foi pelas mãos do italiano que Kaká se tornou o melhor jogador do mundo em 2007. Ancelotti chegou ao clube prometendo potencializar o talento dos jogadores brasileiros, principalmente Vinícius Júnior, a quem ele teceu muitos elogios, e a parceria dos dois está funcionando maravilhosamente bem, pois não chegamos nem à metade da temporada europeia ainda, e Vinícius já superou seu número de gols e assistências das temporadas anteriores pelo Real Madrid. Até agora, Vini marcou 11 gols e deu 7 assistências em 19 partidas da temporada, com alguns golaços no caminho.
deixou críticas para trás e passou a ser querido pelos torcedores brasileiros, sendo pedido constante na seleção brasileira. Vem fazendo, ao lado de Antony, no Ajax, uma linda temporada no futebol europeu e passou a ser esperança do futebol brasileiro para os próximos anos. Sua parceria com Karim Benzema vem dando muito certo e ambos se tornaram uma dupla letal, líder do Campeonato Espanhol e já classificados para o mata-mata da Liga dos Campeões. É claro que o Real Madrid está vivendo um período de transição, mas Vinícius Júnior foi colocado numa lista de inegociáveis pelo próprio presidente do clube, Florentino Pérez. Aliás, não só Vinícius, Rodrigo, Casemiro, Militão, Courtois e Benzema foram os nomes falados pelo presidente. O clube inclusive já quer renovar seu contrato e lhe oferecer um dos 5 maiores salários do elenco. Vinícius prova nessa temporada que a possível chegada de Mbappé ao Real Madrid não será para que ele saia do time, e sim para jogar ao lado dele, porque o seu futebol apresentado esse ano já o credencia para ser titular nos times em que ele for jogar. Torcemos para que Vinícius Júnior faça cada vez mais sucesso no futebol e consiga coisas grandiosas em sua carreira. É um jovem extremamente talentoso e promissor, que passou por poucas e boas na vida e no futebol europeu. Precisou provar dentro de campo, depois de receber muitas pancadas e críticas, muitas vezes injustas, que sim, será um dos grandes jogadores do futebol mundial nos próximos anos.